noite, estamos ao vivo para mais uma live do canal Os Entusiastas e dessa vez com um assunto muito interessante, um assunto que está todo mundo falando, um assunto bem que impacta todas as nossas vidas aí de forma significativa. Então vou pedir para o entusiasta Rogério começar a falar sobre o que vamos falar hoje. Boa noite a todo mundo, a todos que estão nos assistindo, ao Marcelo, o Silvio. Bom, como o Silvio mesmo já disse, vamos falar aí sobre o conflito entre Israel e Irã. Trabalhamos, né, no caso, o Marcelo fez um trabalho excelente em buscar ali as questões históricas, até a parte mais contemporânea. Vamos falar aí sobre o envolvimento de outros países, sobre essa questão da geopolítica, as questões do Oriente Médio, enfim, hoje vai ser um assunto muito rico, porque ele é atual, ele está acontecendo, para ser bem exato, está acontecendo agora, nesse momento que estamos aqui na live, está chegando aí, estou vendo aqui na televisão, o Irã acaba de mandar mísseis soando as sirenes já em Israel. Então, para que vocês tenham uma noção do quanto o assunto ele é atual, ele pode dizer que ele está acontecendo simultaneamente à nossa live, né, Marcelo? Exatamente. Boa noite aí, rapaziada. Na verdade é boa tarde para mim, né? Mas boa noite para todos vocês. Realmente é um conflito que deixa a gente apreensivo, porque é uma escalada aí, né? A gente teve primeiros conflitos aí em Israel, no território israelense, depois se ampliou para o Líbano e agora está ampliando aí para o Irã. Não bastasse isso, a gente tem um problema aí, Ucrânia e Rússia, ou seja, tem duas potências militares aí com ogivas nucleares, né, envolvidas nesses conflitos. E ainda temos ainda um conflito ainda de Paquistão e Índia, ali pelo controle da Caxemira e por alguns territórios ali. Então, o mundo é mais duas potências militares que têm bomba atômica, né? Exatamente. Então, o relógio da meia-noite se aproxima, né? E esse conflito da Caxemira, diga-se de passagem, não é de hoje também, né? Vamos colocar aí pelo menos algumas boas décadas aí que já tem essa situação tensa ali, naquele entrave ali entre a Índia ali ali já faz um tempo que a coisa já tá feia ali, já, Marcelo. Não é de hoje. A gente hoje vai falar sobre esse histórico aí do Oriente Médio, né? Desse conflito atual que está acontecendo, né? E como a gente estava conversando aí no backstage aí, cara, isso é um conflito de milênios, né? Isso é um conflito que se arrasta por milênios. A diferença é que isso exacerbou mais nesse último século, né? Antigamente a gente estava falando sobre vários impérios e invasões, até os mongóis invadiram a região e sempre os judeus foram expulsos, retornaram, expulsos, retornaram, expulsos. E a gente vai tentar aí sintetizar isso, até nós temos um vídeo aí preparado, a gente vai sintetizar essa história nesse vídeo, e uma história mais atual, né? Sendo da Primeira Guerra para cá, não, Silvão? Isso aí, vamos colocar esse vídeo aí para ficar um pouco mais lúcido sobre essas questões aí que a gente está comentando aí. Vamos lá. Após o estabelecimento do Reino de Jerusalém em 1099 depois da Primeira Cruzada, a Terra Santa foi palco de uma disputa incessante entre cristãos e muçulmanos até a queda do reino em 1291 e a consolidação do domínio muçulmano pelos mamelucos. Os otomanos conquistaram o Levante no início do século XVI e controlaram a região por 400 anos até serem derrotados na Primeira Guerra Mundial. Nesse vídeo, vamos entender como foi o período da Segunda Guerra Mundial na região da Palestina, como foi estabelecido o Estado de Israel e a história desse novo país a partir desse momento. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Após o fim da Primeira Guerra Mundial e a derrota otomana,
A região da Palestina foi ocupada pelo Império Britânico após o estabelecimento do Mandato Britânico pela Liga das Nações, que entrou em vigor em 1923. A partir desse momento, houve uma intensificação da imigração de judeus para a Palestina que fugiam do antissemitismo, das pesadas cargas fiscais principalmente na Polônia e motivada pela limitação severa dos Estados Unidos à imigração da Europa Oriental e Meridional. Essa imigração judaica em massa e a propaganda do regime alemão levou à Revolta Árabe de 1936 a 1939 contra o domínio britânico, que levou à emissão do Livro Branco de 1939, um documento emitido pelo governo britânico recomendando a criação de uma Palestina independente, governada conjuntamente por judeus e árabes. Nesse mesmo ano, tem início a Segunda Guerra Mundial, e a agência judaica trabalhou para estabelecer um exército judeu para lutar ao lado dos britânicos. Esse plano foi apoiado por Winston Churchill, o então primeiro Lorde do Almirantado Britânico, mas a oposição militar e governamental britânica levou à sua rejeição. Em junho de 1940, a Itália declara guerra à comunidade britânica e, no espaço de um mês, aviões italianos bombardearam Tel Aviv. Para tentar conter a invasão planejada do eixo através do norte da África, a agência judaica apelou à juventude judaica na Palestina para se voluntariar para o exército britânico, e cerca de 30 mil judeus e 12 mil árabes palestinos se alistaram nas forças armadas britânicas durante a guerra. Em junho de 1944, os britânicos criaram o Grupo de Brigada Judaica, uma formação militar do exército britânico que lutaria na campanha italiana. Aproximadamente 1,5 milhão de judeus em todo o mundo serviram em todos os ramos dos exércitos aliados, principalmente nos exércitos soviético e norte-americano. Durante esse período, a imigração ilegal de judeus se tornou a principal forma de entrada de judeus na Palestina. Os sobreviventes judeus na Europa eram contrabandeados para os portos do Mediterrâneo, enquanto que os judeus dos países árabes começaram a se mudar para a Palestina por via terrestre. Apesar do esforço britânico para conter a imigração, cerca de 110 mil judeus conseguiram entrar na Palestina, e no final da guerra a população judaica da região já correspondia a 1/3 da população total. E entre 1945 e 1948, cerca de 120 mil judeus deixaram a Polônia em uma migração organizada por ativistas sionistas. Nesse período, em 1947, o Reino Unido solicitou que a questão da Palestina fosse tratada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que criou o Comitê Especial das Nações Unidas sobre a Palestina para cuidar da questão. O comitê emitiu um relatório majoritário propondo um Estado árabe independente, um Estado judeu independente e mantinha Jerusalém sob um sistema de tutela internacional. Em 29 de novembro, o relatório majoritário foi adotado na Resolução 181, o Plano de Partição das Nações Unidas para a Palestina, e estabeleceu o término do mandato britânico. A votação da Assembleia Geral causou alegria na comunidade judaica, mas muita raiva na comunidade árabe. Isso fez com que a violência eclodisse entre os dois lados e se transformasse em uma guerra civil. Durante esse conflito, a comunidade árabe foi apoiada pelo Exército de Libertação Árabe, enquanto que os britânicos, que tinham a obrigação de manter a ordem, organizaram a sua retirada e interviram apenas ocasionalmente. E em 14 de maio de 1948, no dia em que as últimas tropas britânicas partiram da cidade de Haifa, o Conselho do Povo Judeu se reuniu no Museu de Tel Aviv e David Ben-Gurion proclamou o estabelecimento de um Estado judeu chamado de Estado de Israel, tendo Jerusalém como capital e o próprio Ben-Gurion como primeiro-ministro. Então, Marcelo, você vê que essa primeira parte faz todo sentido com o que está acontecendo agora, né? Quer dizer, muitas das coisas que acontecem agora é fruto do que aconteceu lá atrás, né? Você vê aí que quando a Inglaterra, né, pede à ONU para fazer essa divisão, essa criação, na verdade, né, não divisão, a criação do Estado árabe e o Estado judeu quase no mesmo território. Você viu ali naquela dos mapas, no lançamento dos mapas, você vê que tem uma faixa amarela que é o Estado árabe e depois o Estado... Eles meio que fazem um X os dois territórios, né? E, assim,
não deu certo. Né? Você vê, o interessante é que eles lutaram, né? Os palestinos e os judeus lutaram juntos na Segunda Guerra Mundial. Eles serviram ao exército soviético, serviram ao exército britânico, os judeus ali, poloneses, muitos se aliaram ao exército russo, né, cara, soviético, e você vê que a gente vai ver mais para frente esses problemas, né? Você vê que eles não conseguiram conviver pacificamente nos mesmos territórios, muito por culpa das duas partes, é óbvio. Eu acrescento um pouquinho mais aí de culpa aí os sionistas, os judeus, né? Mas infelizmente não, a paz aí não se tornou realidade, né? E nunca tivemos um Estado palestino, na verdade, né? Tivemos por alguns momentos breves, mas nunca tivemos realmente o Estado palestino. Ô Rogério, você acha que os palestinos nessa época foram usados para que o lado israelense conseguisse os objetivos daquele momento? Eu não tenho dúvidas disso, né? Eu tenho uma relação muito boa tanto com colegas judeus como também com colegas árabes, né? Na faculdade de Relações Internacionais, na minha classe tinham 3 muçulmanos, tinham judeus, então mas assim, aqui no Brasil, né? Tudo vira samba, né? Então não tinha nenhuma tensão. A coisa ficava um pouco complicada quando aconteciam os ataques, aquela coisa toda, mas os professores evitavam tocar nesse assunto, era um tema muito sensível. Mas eu conversando com alguns colegas judeus, e na época mais ainda com os árabes, alguns deles me contando histórias dos pais que, de repente, acordaram num dia, já não tinham mais aquela casa, não era mais dono da casa, não era mais dono das empresas que estavam no chamado território que hoje é o Estado de Israel, né? E sim, para ser bem objetivo na resposta, sim, eu acho que todo lado mais fraco ele sempre vai ser usado. Isso é uma regra e não foi diferente com os palestinos, com os Vamos lá, árabes, né? vamos continuar assistindo mais um pouquinho do vídeo para a gente voltar nos comentários aqui. Imediatamente após a declaração do Estado de Israel, os líderes das duas superpotências Harry Truman dos Estados Unidos e Joseph Stalin da União Soviética reconheceram o novo país. Já os membros da Liga Árabe se recusaram a aceitar o plano de partição da ONU e proclamaram o direito à autodeterminação dos árabes em toda a Palestina, dando início à Primeira Guerra Árabe-Israelense. Em 1949, Israel assinou com o Egito, o Líbano, a Jordânia e a Síria os acordos de armistício, que estabeleceu a desmilitarizada linha verde que serviu como a fronteira entre o Estado de Israel e seus vizinhos, e em 11 de maio desse ano, Israel foi admitido como um membro das Nações Unidas. Ainda nesse ano, a educação se tornou gratuita e obrigatória para todos os cidadãos até os 14 anos de idade. Desde a fundação de Israel em 1948 até 1951, a imigração duplicou a população judaica no país, deixando uma marca permanente na sociedade israelita. E entre 1948 e 1958, a população de Israel passou de 800 mil para 2 milhões de habitantes. Durante esse período, alimentos, roupas e móveis tiveram que ser racionados no que ficou conhecido como o período de austeridade, já que a maioria dos imigrantes eram refugiados sem dinheiro ou bens. Entre 1953 e 1956, ocorreram confrontos intermitentes ao longo de todas as fronteiras de Israel, como resultado de violações do cessar-fogo que resultaram em contra-ataques israelenses. Os ataques palestinos, muitas vezes organizados e patrocinados pelos egípcios, foram realizados a partir da faixa de Gaza, ocupada pelo Egito na época. Em 1956, as forças israelenses comandadas pelo general Moshe Dayan lançaram contra o Egito a Operação Kadesh, desencadeando o que ficou conhecido como a Crise de Suez, também chamada de Segunda Guerra Árabe-Israelense, com o objetivo de recuperar o controle do Canal de Suez para as potências ocidentais e tirar do poder o presidente egípcio Gamal Nasser. A partir de um acordo pré-combinado,
a França e a Grã-Bretanha pediram para que ambos os lados se retirassem da área do canal e, com a recusa do Egito, iniciaram os ataques em 31 de outubro com o objetivo de neutralizar as forças egípcias. A pedido do Egito, a ONU enviou uma força de emergência composta por 6.000 soldados para supervisionar um cessar-fogo e manter a paz. E em 15 de novembro, as tropas da ONU marcaram uma zona através do Sinai para separar as forças israelenses e egípcias, e o canal permaneceu fechado à navegação israelense. Em 1963, David Ben-Gurion renunciou ao cargo e Levi Eshkol se tornou o novo primeiro-ministro. Em 1964, Israel concluiu os trabalhos de construção de um transportador nacional de água, um enorme projeto de engenharia para levar água do Rio Jordão para o sul do país, com o objetivo de colonizar a desértica região de Negev. Os árabes responderam tentando desviar as cabeceiras do Rio Jordão, levando a um conflito crescente entre Israel e a Síria. Até 1966, a França era o principal fornecedor de armas para Israel, mas o presidente francês Charles de Gaulle anunciou que a França deixaria de fornecer armas ao país. Então, em 5 de fevereiro desse ano, os Estados Unidos anunciaram que estavam assumindo as antigas obrigações da França para manter a estabilização militar no Oriente Médio. Em 17 de maio de 1967, o Egito, a Jordânia e a Síria reuniram tropas ao longo das fronteiras israelenses. O Egito fechou o Estreito de Tirã à navegação israelita e exigiu que a Força de Emergência das Nações Unidas deixasse o Sinai, ameaçando a escalada para uma guerra total. Então, em 5 de junho, a Força Aérea Israelense lançou a Operação Focus, uma série de ataques preventivos contra a Força Aérea Egípcia, dando início à Guerra dos 6 Dias. E mais tarde, ainda no mesmo dia, atacou também as forças aéreas da Jordânia e da Síria. Em 11 de junho, as forças árabes já haviam sido derrotadas e todas as partes aceitaram o cessar-fogo exigido pelo Conselho de Segurança da ONU. E aí, seu Marcelo, então quer dizer que minou todo mundo em volta, algo bem parecido com o que está acontecendo agora, para poder sobrepujar de novo a sua vontade. Exatamente o que a gente estava conversando. A gente estava conversando isso antes. Eles já fizeram isso no passado. Isso é uma tática recorrente do Estado de Israel, né? Você vê que na Guerra dos 6 Dias, o controle foi por uma coisa muito importante, né? O canal de Suez, né? Que é vital para a navegação ali, né? Ligando Ásia e Europa e, consequentemente, também o norte da África, né? Porque vão ter que dar a volta ali pelo Cabo da Boa Esperança, lá na África do Sul. E você viu quem ajudou, né? França e Inglaterra. França e Inglaterra entraram no conflito contra o Egito, né? Perderam ali a península do Sinai, que é enorme. Por muito tempo ficou ali uma zona desmilitarizada, né? E você vê que essa tática como a gente estava falando, essa tática de Israel de atacar né, o que pode atacar ele preventivamente, isso é uma coisa recorrente, né? E é uma coisa que está acontecendo atualmente. Há poucos meses atrás, eles atacaram o Irã, atacaram o Hezbollah, né? Atacaram o Hamas, justamente para você não ter o que eles sofreram antes, né? Com Jordânia, Egito e Síria, eles não sofreram, eles previram que poderia ser de novo esse enclave, eles se tornaram um enclave tendo muitas frentes para se defender, e eles foram aí minando todos os inimigos aí, não só na década de 60 como agora, né? E agora estão aí combatendo o Irã, enfraquecendo bem o Irã, né? Ô Rogério, e a diplomacia israelense, onde entra nessa questão aí? Não tem diplomacia. Israel ele é conhecido como um país cuja a diplomacia é muito fraca, né? Diferente do Brasil. O Brasil ele é reconhecido mundialmente por uma diplomacia aí de alto nível, desde Oswaldo Aranha. Então o Brasil tem sucessões e nas questões diplomáticas. O Brasil é um país, tanto é um dos poucos países do mundo que não tem inimigos, nós, né? E Israel nunca foi um país muito democrático.
Eu não costumo condenar muito Israel, porque é o seguinte, Israel está dentro de um ambiente, de uma região muito hostil. Você vai olhar para aquele mapa, ali é uma região bastante hostil. Agora, essa hostilidade com Israel também não é à toa, né? Como nós estamos assistindo aí os vídeos, Hostil para eles, né? Hostil para é hostil eles. para eles, hostil para eles. Não à toa é considerado um dos países mais bem guardados e seguros do mundo, né? Porque sempre precisou ser um país pequeno, país do tamanho de Sergipe. Sergipe é o menor estado brasileiro, e de área mesmo urbana é metade. Então, ou seja, metade de Sergipe hoje é o tamanho do estado de Israel, né? Seria todo o tamanho de Sergipe. Só que boa parte é só estrada, terra, então montanhas, mas de área útil mesmo, de cidades, metade de Sergipe. Então, é um país pequeno que precisou, ao longo de toda a sua história, saber se defender. E aí nós vamos entrar em um assunto, não sei se vem aqui ao caso, o porquê. Sempre me perguntaram o porquê dos judeus terem tanta proteção, terem tanto investimento, e países tão grandes, como o Marcelo acabou Vamos de falar colocar na sobre isso. história, né? Que é a questão Vamos dos terminar de bancos. assistir o vídeo, a gente já entra nesse assunto que tem Então, pano para toca manga aí, aí, né? toca aí. Vocês viram uma coisa Israel interessante? ganhou o controle. Peraí, rapidão, dá uma pausa nesse vídeo aí. Você viu que uma coisa interessante que falou nesse vídeo? Que era a França que fornecia armas para Israel. E depois, Isso. com a saída da França, entrou o grande tio Sam fornecendo armas, né? E transformando Israel num porta-aviões no Oriente Médio, né? Basicamente isso. Né? Mas vamos lá, vamos dar continuidade ao vídeo aí. Da Península do Sinai e da Faixa de Gaza, anteriormente ocupadas pelo Egito, das colinas de Golã que pertenciam à Síria e da Cisjordânia, uma região anteriormente controlada pela Jordânia, além de anexar também Jerusalém Oriental. No início de 1969, Levi Eshkol morreu no cargo de ataque cardíaco e Golda Meir se tornou primeira-ministra, com a maior porcentagem de votos já obtida por um partido israelita. Nessa mesma época, eclodiram combates entre Israel e Egito ao longo do Canal de Suez. Em retaliação aos repetidos bombardeios egípcios contra as posições israelenses ao longo do canal, os aviões israelenses realizaram profundos ataques ao Egito, no que ficou conhecido como a Guerra de Atrito de 1969 a 1970. Em 6 de outubro de 1973, teve início a Guerra do Yom Kippur, quando os exércitos sírios e egípcios lançaram um ataque surpresa contra as despreparadas forças de defesa israelenses. Os sírios foram repelidos no Vale das Lágrimas, no Golã, enquanto os egípcios capturaram uma faixa de território no Sinai, mas foram flanqueados pelas forças israelenses sobre o Canal de Suez na Batalha de Ismaília, que prendeu o terceiro exército egípcio no Sinai. Essa guerra foi o catalisador da crise petrolífera de 1973, um embargo petrolífero liderado pelos sauditas em conjunto com a OPEP contra os países que negociavam com Israel. A grave escassez levou a um grande aumento no preço do petróleo e, como resultado, muitos países romperam relações com Israel e o país foi proibido de participar dos Jogos Asiáticos e de outros eventos desportivos no continente. Em 1974, após a renúncia de Golda Meir, o político Isaac Rabin se tornou o primeiro-ministro de Israel. Rabin renunciou ao cargo em abril de 1977, após a descoberta de que sua esposa mantinha uma conta em dólares nos Estados Unidos, o que era ilegal na época e que havia sido aberta enquanto Rabin era embaixador israelense. Ele foi substituído por Menahem Begin, e foi a primeira vez que o governo de Israel não foi liderado pela esquerda. Em setembro de 1978, o presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter convidou o primeiro-ministro Begin e o presidente egípcio Mohammed el-Sadat para se reunirem com ele no retiro presidencial de Camp David, onde chegaram a um acordo sobre a paz entre Israel e o Egito e uma paz abrangente no Oriente Médio. O tratado foi assinado em 26 de março de 1979 por Begin e Sadat, com a assinatura do presidente Carter como testemunha, e como parte dos termos do tratado, Israel devolveu em abril de 1982 a Península do Sinai para o Egito.
Em setembro de 1983, Begin renunciou ao cargo e foi sucedido por Isaac Shamir como primeiro-ministro. A eleição de 1984 foi inconclusiva e levou a um acordo de partilha de poder entre Shamir e o político Shimon Peres. Peres foi primeiro-ministro de 1984 a 1986 e Shamir de 1986 a 1988. Durante a Guerra do Golfo em agosto de 1990, o Iraque atacou Israel com 39 mísseis, mas a pedido dos Estados Unidos, Israel não retalhou, evitando que outras nações árabes pudessem abandonar a coligação aliada. Em 13 de setembro de 1993, Israel e a Organização para a Libertação da Palestina assinaram os Acordos de Oslo, onde estabeleceram objetivos para a criação de um Estado palestino em troca de reconhecimento mútuo. E em 28 de setembro de 1995, o então primeiro-ministro Isaac Rabin e o presidente da Organização para a Libertação da Palestina, Yasser Arafat, assinaram em Washington o Acordo Provisório Israel-Palestina sobre a Cisjordânia e a Faixa de Gaza. O acordo permitiu que a liderança da Organização para a Libertação da Palestina se deslocasse para os territórios ocupados e concedeu autonomia aos palestinos. No entanto, esse acordo foi contestado por comunidades palestinas, acarretando em ataques a Israel e levou Rabin a construir uma barreira ao redor de Gaza para evitar os ataques. A crescente separação entre Israel e os territórios palestinos levou a uma escassez de mão de obra no país, principalmente na indústria da construção. Nas eleições de maio de 1996, o político Benjamin Netanyahu foi eleito para o cargo. E ele chegou ao poder. E agora, Rogério? Ele chegou ao então, poder. aí tem uma parte que é importante a gente destacar, foi quando nós citamos aí o Yasser Arafat, né? Vocês vão lembrar que o principal grupo na época, considerado já como célula terrorista, entre outras, era o Fatah. Né? O Fatah era praticamente o grande temor ali daquela região. Veja bem como é que... Olha só o que eu vou falar agora, para vocês entenderem como que age Israel, né? O Fatah ele virou ali o grande inimigo de Israel, porque ali já começaram a ter algumas questões de atentados, de ataques, aquela coisa toda. Isso aconteceu há alguns anos. Vou resumir aqui de forma bastante pobre, tá? Mas vai ser bem rápido. E em um dado momento, o Yasser Arafat ele percebe que esse caminho do conflito não iria contribuir para o que ele realmente queria, que era o Estado da Palestina, ser reconhecido, independência, poder construir no seu próprio Estado, ter aeroportos, enfim, ter uma independência, né? E ele começa a ir, juntamente com o Fatah, ele vai para o viés da política, da diplomacia. Então, Yasser Arafat começa a se afastar dessa questão dos conflitos, da guerra, de possível ligação a terrorismo, atentado, o que for, e ele traz o Fatah com ele. E o Fatah passa a ser mais ali um grupo político. Passa a agir politicamente mesmo na região. E começam a ter uma relação muito boa com a ONU, propondo acordos de paz, propondo conversas, ir para uma mesa, chegar a um acordo. Isso para o Netanyahu não era nem um pouco interessante. Olha o que eu vou falar agora para vocês entenderem. Então o Netanyahu já não tem mais um inimigo principal. Já não é mais o Fatah. Precisava criar um inimigo. A partir daí, surge o até então temido Hamas. Financiado por quem? Provavelmente Estados Unidos. Estados Unidos e Bibi. Porque eles precisam do antagonismo. Tem que ter a quem atacar. Né? Então o Hamas é uma cria de Israel / Netanyahu. Exatamente no momento O Fatah era jordaniano, é isso? Da Jordânia. Isso. E ele o Fatah vem para o viés político, juntamente com Yasser Arafat, e deixam de ser um inimigo. Então, por que eu vou atacar o Fatah? Ele já não me ataca mais, está dentro do campo político, dentro do campo diplomático,
está sendo muito bem aceito pela ONU, os países começam a olhar ali com bom grado e falam, olha, civilidade. E aí, para esse propósito, só para mais um parênteses, gente, o Netanyahu, ele sempre foi muito apoiado, não é nem pela ultra, não é nem, não vou usar o termo ultradireita, chama-se ultra-ortodoxia, tá? Que são os judeus ortodoxos que não, eles são assim, são rígidos, tá? Não inclinam em nada. Aí vou pular rapidamente para os dias de hoje. Muito bem, Rogério. A ortodoxia é importantíssima nesse momento do mundo por causa desse conflito. As pessoas acham que só tem a ver com poder. Não só tem a ver com poder, tem a ver com religiosidade. Completamente. Aí, Silvio, tem um ponto, Silvio e Marcelo. Semana retrasada, Netanyahu escapou por um voto. Um voto para continuar no poder. E esse voto, a maioria que segurou ele foram os ultras ortodoxos. E não estava no plano de Bibi, olha que intimidade, de Bibi ir para cima do Irã. Mas para ele pagar o acordo dos ultra-ortodoxos, ele foi para cima do Irã. Então não foi só a questão de, mas você vai para cima como? Você tem que criar o inimigo, você concorda? Você tem que fazer desse inimigo ser um monstro. Então vamos falar o quê? De armas nucleares. Que está produzindo, que está fazendo aquela coisa toda. Então, foi essa escapada por um voto de Netanyahu, há 2 semanas atrás, no parlamento israelense, que a partir dali ele vira suas atenções para o Irã. Mas isso não é um movimento. Ótima intervenção. Vamos terminar só o vídeo, falta alguns minutinhos, Marcelo. Deixa eu só fazer uma pergunta rápida para o Rogério, é rápida mesmo. Mas, Rogério, você acha que isso não é um. Porque é o seguinte: o Israel é o pitbull dos Estados Unidos no Oriente Médio. Aqui nos Estados Unidos se diz que não se teve autorização para um ataque ao Irã, Rogério. Aqui se diz isso. Não, a gente não sabia de nada, a gente não autorizou. Que é uma puta de uma mentira. Esse cara, Israel não faz nada sem Israel. Tipo aquela coisa assim, olha, eu negocio, você morde. Concorda? Isso. Eu se Cortou seu áudio, Marcelo. Rogério, aí que tá o... Voltou? Voltou. Aí que tá o ponto. Você acredita, porque como a gente estava falando antes, há meses atrás, Israel bombardeou posições defensivas do Irã e por isso que hoje o Israel consegue fazer investidos aí no espaço aéreo iraniano com facilidade. Você acredita que isso tudo não foi premeditado, Rogério? Porque você está dando agora uma informação que nem eu sabia, que foi por conta de um voto. É óbvio que ele, de repente, ele criou esse ataque e criou esse inimigo imaginário para poder satisfazer os ortodoxos. Sim, foi uma imposição. Foi imposição. Você acredita que isso não é um plano antigo, isso é uma coisa de agora? Não, assim, Israel já tem os seus inimigos ali já escolhidos há muito tempo. Agora, já tinham sempre houve, sempre vamos falar de quase 20 anos atrás que se fala que o Irã vai produzir a bomba atômica, que ele está enriquecendo urânio e tudo mais, mas agora eu vou dizer uma coisa particular minha, tá? Achômetro. Pessoal, achômetro, nada, nem dá para levar isso aqui adiante. Minha opinião, Irã já tem essa bomba atômica. Já tem. Tá? É muita inocência do Silvio, do Rogério, do Marcelo e de quem estiver nos assistindo em achar que um país como o Irã, na situação em que vive também, dentro de uma região hostil, durante todo esse tempo em que pôde enriquecer urânio, com as suas instalações que chegam a 60 metros do subsolo, eles usaram essas instalações apenas para criar mísseis. Tá? Quantas ogivas eles têm, aí é outra história. Como é um chutômetro, também não posso chutar isso. Mas na minha opinião, na minha modesta e total ignorância, eu digo a você o seguinte: Irã já tem essa bomba atômica. Então, acho que só esse papo de que
Israel fala o seguinte: o Irã não pode ter a bomba atômica porque ele é uma ameaça na região. Peraí, quem não assinou o tratado de proliferação de arma nuclear foi Israel. Foi Israel. Sabiam disso? Não, ele não. Sim. Então, eles não assinou. Então, como é que Israel pode hoje vir falar que o Irã é uma ameaça se ele não aceitou? Quem sempre insistiu em sabotar todos os acordos com o Irã para que ele possa usar a energia nuclear, porque o Irã sofre com questão de energia, tá? Questão de água, essa coisa toda, então precisa da energia nuclear para ter energia, mesmo luz, mas quem sempre sabotou isso foi Israel. Toda vez que Mas está aí, tendo um Rogério, acordo, Israel vai lá e sabota. mas aí entra numa questão. Eu sou Israel e eu estou do lado do Criador. Lembre-se disso. Então eu sou bonzinho. Eu não vou usar essa arma para dizimar a população do planeta. Eu só não quero que outros possam fazer isso. Eu estava conversando hoje com um colega que tem residência nos Estados Unidos, gosta muito de Israel e estavam conversando numa boa. E a questão é, o que eu quero para mim? Eu quero morar num país onde eu sinta a falsa impressão de ter liberdade. Por exemplo, há um questionamento muito grande no mundo sobre vermelho contra azul, né? Digamos assim, né? Eu quero morar num local onde eu tenha a falsa sensação que pelo meu esforço, pelo meu mérito eu vou chegar lá, ou eu quero morar num lugar onde eu não sei quais são as regras do jogo. Então, assim, isso tem a ver com uma coisa que vem lá de trás. Quais são seus valores, suas crenças, como é que foi a sua criação, onde você nasceu. Se nós todos aqui que estamos assistindo essa live aqui e participando e fazendo a live também, nós tivéssemos nascido no Oriente Médio, como é que a gente estaria enxergando o mundo? Então é fácil falar que esse ou aquele, e não estou puxando nada para nenhum lado. Sim, sim, sim. Tá errado. Igual, por exemplo, assim, as pessoas que estão assistindo aqui agora o vídeo ao vivo ou vão assistir depois vão pensar que a gente é contra Israel. Não, não tem nada contra. A gente só está colocando fatos e dados. Fatos, Vocês exatamente. aí que estão assistindo é que vão chegar às conclusões de vocês, segundo os seus valores e crenças. Então, assim, só está colocando fatos históricos que aconteceram e a situação Fatos que todos. políticos, né? E o que envolve a todos nós, porque se acontece uma guerra nuclear, que a gente vai falar ao longo dessa live ainda, não é esses dois países aí, ou o Oriente Médio que vai se dar mal, é o planeta inteiro. Não é uma questão Olha, daqui ou dali. A diferença é o efeito que é mais retardado. Então, assim, nós não estamos falando aqui, essa live, eu acho que talvez, todas as nossas lives foram muito legais anteriores, falando sobre vida em outros locais, acobertamentos, avistamentos, tudo. Mas esse momento, e eu vou falar uma coisa pessoal, quando começou o conflito entre Ucrânia e Rússia, muita gente, ai meu Deus, que a nossa empresa ocidental também, que tem o seu editorial bem distorcido, né? Ela fica, ai meu Deus, vai ter uma terceira guerra iminente. Aí tem um monte de influenciador que vai também para as redes sociais causar para ganhar like, ganhar vídeo, ganhar engajamento, né? E fica falando esse monte de groselha, desculpa aí. Nada contra a groselha em si. E aí, assim, mas esse movimento Irã-Israel, esse é mais perigoso do que Ucrânia-Rússia. Por quê? Por causa do movimento político, do movimento religioso, isso? Você entende por causa da religiosidade? Do lado vamos lembrar do Irã. Que, do lado do mas Irã. vamos lembrar que só existe um país árabe muçulmano que tem bomba atômica, assumido, né? Eu também concordo com vocês que Irã tem bomba atômica, que é Paquistão, que é muito longe totalmente dessa treta aí regional. Né? Mas vou deixar você completar, Silvio, que eu tenho também uma coisa a falar também. O que eu quero dizer, que a gente vai poder discorrer ao longo depois do vídeo e as outras coisas que a gente vai postar ainda aqui para vocês aqui discutir, nós não estamos discutindo se o rapazinho aí de cabelo branquinho, novinho aí, tá certo ou tá errado. Isso. Nós estamos discutindo modus operandi de conquista territorial ou de manutenção do status, do poder. Então, vale tudo para isso. Assim como a gente já falou até agora, eu também creio, como o Rogério e o Marcelo já discutiram sobre isso, ou colocaram seus pontos, eu também acho que tudo isso é orquestrado e não é da agora. O momento de um voto me salva foi tipo estopim, a gota que faltava no balde para transbordar, mas já estava tudo o plano arquitetado, ele já vinha montando isso daí. Sim. E aí eu pergunto, por que eu, país A, posso ter armamento nuclear e eu falo para o outro, igual o Benjamin falou, acho que foi ontem ou foi sábado,
olha só, a gente para com esse conflito, com essa guerra, se eles pedirem, se eles não fizerem mais desenvolverem mais arma nuclear. Por que que eu posso ter e o outro não pode? Eu sou o senhor da razão, eu estou sempre do lado certo, Deus está comigo e blá, 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 blá. Será Não, que isso se o não. Benjamin tivesse nascido do outro lado da fronteira, ele não seria muçulmano? Provavelmente, Não, assim como todos nós, né? Vai lá, sem Marcelo. dúvida nenhuma. Cara, primeiro ponto, deixar uma opinião pessoal minha. Claro. Todo o problema do Oriente Médio, para mim, a culpa é de Israel. A culpa é de Israel. Também acho. Israel é a nação asiática ali do meio oeste mais evoluída. Né? Ela briga aí, logicamente, ela está atrás da China, da Coreia, do Japão, obviamente, mas, cara, ela é a mais evoluída. Eles ganharam um território da ONU, a Inglaterra, né, aqueles espólios de guerra louco, decretaram ali que aquela região seria dos judeus, enfiaram os judeus lá, tiraram os judeus do mundo inteiro, fizeram uma diáspora aí de judeus e colocaram eles de novo lá, e aí bateu de frente com o povo palestino que também vive lá milênios, os dois vivem lá milênios. Por que cargas d'água não se podem viver em harmonia, em simbiose e em paz? Porra, eles têm a Jerusalém. Jerusalém, ela é a capital religiosa das 3 principais religiões do mundo. Nós temos ali o cristianismo, nós temos ali o islamismo e temos o judaísmo. E, porra, é de milênios essa coisa de que, porra, vai lá o príncipe otomano, vai lá e destrói a igreja da Natividade, que foi feito lá por seu Constantino, quando Roma decidiu ser católica. Cara, eles estão sempre usando a religião como ponto principal para chegar, né, no viu metal. Cara, essa invasão ao território israelense pelo Hamas, foi quando o Hamas lá rompeu lá as cercas de arame farpado e invadiu para poder sequestrar pessoas. Me desculpa, cara. Isso era sabido, é igual o 11 de setembro aqui, cara. Eu preciso falar Então, depois, é o Marcelo. seguinte, há um ano e meio atrás, foi descoberto gás na faixa de Gaza. Foi. É verdade? Foi Verdade, então, verdade. A faixa de Gaza passa a ser valiosa para Israel, para os Estados Unidos. O Irã, o que tem no Irã de valioso? Petróleo. Petróleo, e muito. Petróleo. E lá hoje é um regime teocrático, né, de difícil compreensão. Ayatollah, Né? É difícil para o Ocidente chegar lá e conversar com eles. Então, a maneira mais fácil é fazer o quê? É tentar destruir o sistema. E não só destruir o sistema com ataques. Destruir o sistema. Há poucos anos atrás, o Irã estavam tendo manifestações enormes. Porque os iranianos mais jovens estão se aproximando das culturas ocidentais. E isso tudo é plantado. Assim como teve na Ucrânia também. Esses movimentos ucranianos que botaram quem está hoje na porra do poder na Ucrânia. Então, assim, é um jogo. Hoje nós estamos vivendo. Desculpa, Rogério, rapidão, vou terminar. Não, hoje nós estamos vivendo. É a mesma linha que eu penso. A gente precisa entender que a gente está vivendo um momento da ruína de um império. Os Estados Unidos vai ruir. Mas ele vai cair atirando. Todos os impérios caíram atirando. E eles estão fazendo movimentos estratégicos no mundo inteiro para manter a hegemonia deles. Que é inevitável. A história é cíclica. Isso é falando dos impérios é verdadeiro. Hoje eu vi um vídeo de um iraniano descendo porrete no governo dele. E aí eu fico assim, olha, mais um influenciador. Olha, gente, eu não tenho noção, eu não tenho condições de avaliar o governo do Irã como o Rogério tem, por exemplo, certo? Eu sei que lá é mão de ferro, não é fácil. E tudo que o Ocidente quer, o tio Sam quer, é justamente que mais pessoas se inflamem contra o governo. Nessa mesma entrevista do nosso amigo Benjamin,
nesse final de semana, ele disse assim, não, nós não queremos derrubar o governo, mas se acontecer uma mudança, será benéfica para o mundo. Ou seja, se você não quer derrubar o governo vigente de uma outra nação, por que você vai mencionar isso na entrevista? Não tem nada a ver. Então, Eu assim, não quero... sim, interesseiro esse negócio. Eu não quero derrubar o governo, mas ele acabou de voltar a assumir hoje uma reportagem que ele volta a pensar no plano de matar o Ayatollah Khomeini para poder... segundo ele, isso declarado por ele, tá? Caminei. Khomeini não. Perdão. Isso aí Khomeini já foi. Ele já foi. O Khamenei é o seguinte, dizendo o seguinte, se nós matarmos ele, eles entendem que a guerra vai parar. Vamos lá, Marcelão, você tocou num assunto que não tem como, né? Vamos falar desse... Acho que foi no dia 8 de outubro que teve essa invasão do Hamas em Israel, tá? Foi uma rave. Foi assim, primeiramente tem que dizer o seguinte, gente, foi muito triste, tá? Foi uma covardia, foi uma carnificina, jovens morrendo a sangue frio, pessoas em casa, o pessoal atirando. Não, isso daí, gente, tem que deixar registrado. Carnificina, horrível, nada justifica. Agora vamos lá. Então, Rogério, Marcelo e todo mundo que está aqui, nós estamos falando de, até então, o país melhor vigiado do mundo é Israel, em termos de fronteira e tecnologia. Me convençam, por favor, que vem o pessoal do Hamas com tratores, rompe a barreira, entra depois de moto e caminhonete, depois que rompe o trator, e o ataque aéreo é feito por parapente. Meu amigo, parapente, passa um pardal do lado e fala, acelera, tio. Tão lento que é. Então você quer falar para mim, quer convencer para mim, que a fronteira mais bem vigiada do mundo deixou passar... observação, fala, mas ele voou abaixo do radar. Não tem essa, eles têm radar não é linear só lá. mais vigiada então vamos falar que eles conseguiram... A faixa de Gaza, né? Não é só a fronteira mais vigiada do mundo, é a faixa de Gaza em questão. A faixa de Gaza que é um campo de concentração. Tinha 2 milhões de palestinos ali, num cubículo. Aí vai vendo, Marcelo. Então eles entram de trator lento. Entram de carro e moto, e vem um ataque aéreo de parapente. Olha que vergonha, parapente. E começam a fazer aquela carnificina, que, eu repito, é muito triste, uma coisa horrível de ver mesmo. Ali é de cortar o coração. E, estranhamente, os moradores locais ali começam a ligar para as autoridades de segurança. Olha, nós temos um ataque aqui, terrorista, assim, assado. Meu irmão, levaram mais de 1h30 para chegar. O que levaria normalmente em torno de 20 minutos. Veja bem, gente, montem isso. Não é teoria da conspiração. 1h30. Tem uma variável importante aí, Rogério. E os caras têm uma das maiores inteligências do mundo, chamada Mossad, né? Mossad. E quem é o maior parceirão, braço direito do Mossad? Chama CIA. Você acha que esses dois caras não sabiam? Eu vou fazer só uma provocação rapidinho e já volto para você, Rogério. É igual o nosso 8 de janeiro. Você acha que a inteligência aqui não sabia que ia ter baderna? Para com isso, né? Vai lá, Rogério. Sabia. Então, assim, só que o Israel tem 2 serviços de inteligência. Um é o Mossad, que é o serviço externo. E eles têm um outro serviço, que é o serviço interno. Que até... Olha que teatro. Depois do que aconteceu lá no dia 8, o chefe do serviço de inteligência interno pediu demissão. Teatro. Então acontece tudo aquilo dali, leva 1h30 para chegar, causa uma comoção. E aí, gente, depois nós sabemos o que aconteceu com a faixa de Gaza, a destruição da faixa de Gaza. Essa palavra, acho que se usar aqui pode até derrubar a live, então não vou usar, né? Termina com ídio. Com o povo sendo massacrado, o povo passando fome, sem medicamentos, sem água potável, acontecendo tudo o que acontece hoje na faixa de Gaza. E isso daí, eu falava desde o começo, isso é um plano de expansão territorial, porque o ponto fraco de Israel hoje é tamanho de território, é muito pequeno, ele precisa de mais. Então vou rapidamente voltar aqui no ponto, estou lembrando muito das minhas aulas, tá? Então determinou, temos que estar o Brasil, tá? Na ONU, quem determinou o território foi um brasileiro, tá? Oswaldo Aranha. Depois isso é legal de ressaltar. Determinou o território.
Israel, isso aqui é a sua parte, ok? Ok. O que eles começam a fazer? Palestina, essa é a sua parte. Essa é a sua parte. Vamos lá. Teve Dividiu. ali umas tretinhas, duro mais. A Palestina, no fundo, sempre teve que engolir, porque eles foram expulsos, mas engoliram. Começa Israel com seus kibbutz, que são chamados assentamentos, começam a colocar os Kibbutz. assentamentos. Kibbutz e vão empurrando. Vão empurrando. E vão para o sul do Líbano, empurram o Líbano para lá. Golã. Vão ali para a faixa e vão para a Cisjordânia. A Cisjordânia vive extremamente incomodada com os assentamentos israelenses. E não param de chegar. E eles vão empurrando o Silvio Marcelo. Eles não querem saber. Tem uma linha traçada pela ONU, não querem saber. Porque eles são apadrinhados pelos Estados Unidos. Sabe aquela coisa assim, eu faço o que eu quero, porque o meu tio Sam tá comigo. E eles não param. Então, não param de infligir. Não é à toa que na ONU, eles são hostilizados na ONU. Quando vão falar, as pessoas saem, dão as costas, porque eles quebram qualquer acordo internacional. Sabe, é uma soberba, não é fácil. Estou falando para vocês, não é uma questão nem pessoal, é uma realidade. Conversa com pessoas das relações internacionais para vocês entenderem como é difícil para nós, ocidentais, ouvir. Imagina para quem mora ali, Silvio. É uma imposição, é ser subjugado o tempo inteiro. Então, E você não vai criar um ódio com isso? Você sendo subjugado desde 1940, você não vai odiar? Você não vai odiar viver assim? Claro, a pessoa fala o seguinte: poxa, eles vivem usando atentados, né? Não podemos também citar. O porquê disso? Cara, você vê sua família sendo destroçada, você vê sua casa, você perdeu sua casa, você não tem direito a nada, água potável, o medicamento é controlado, o fornecimento de energia é controlado, você é subjugado o tempo todo, perdeu sua família, seu pai, sua mãe. Você quer que essas pessoas alimentem o quê por eles? Eles só têm pedras. Pedras e o que tem de armamento não faz frente nunca. Tanto é que é por isso que eu falei para vocês, por isso que eu falei aqui na live que Israel é o grande culpado. No Brasil a gente vive aí um processo, né, de polarização. A polarização é normal, ó. Tudo no mundo é polarizado e é normal. O problema é esse extremismo que a gente tem. O bolsonarismo trouxe aí, você vê geralmente bandeiras do Brasil e Israel em perfis aí de redes sociais. E assim, as pessoas têm, principalmente no Brasil, a gente tem uma visão muito, muito limitada do que é o povo árabe. As pessoas pensam que o árabe simplesmente é um bando de terroristas no lugar. E assim, um desconhecimento, uma alienação, e o governo ele quer realmente que você seja alienado. Ele quer que você pense que é um bando de louco xiita. Até a palavra xiita, quando eu te falo, quando a gente no Brasil usa a expressão, ele é muito xiita para isso, quer dizer, ele é muito extremista, isso não é errado. Porque, na verdade, isso é uma divisão do islamismo, numa região ali sunita e xiita, que os iraquianos eram sunitas, e os iranianos são de maioria xiita. Isso é um preconceito. Da descendência de uma mulher, esqueci o nome dela agora, e os sunitas são de um homem. É exatamente isso. Isso é coisa estranha. Não, gente, né? Desculpa só. E assim, a gente não busca informação, a gente não busca conhecimento. O Silvio, né, ele sempre fala isso. Esse canal aqui é mais para levar o conhecimento às pessoas, levar o entendimento, criar aquela coisa de você. Cara, eu sinto isso nas pessoas, principalmente as pessoas que estão tomadas aí pelo extremismo político. As pessoas perderam a questão de questionar, de pensar, sabe, por que é assim? Vamos pesquisar por que é assim. Porque simplesmente você taxou lá árabe, terrorista. E acabou. E lá, não é isso. 2 pontos bem irônicos, tá? Bom, primeiramente eu queria falar sobre as redes sociais. Os comentários, isso virou torcida, tá? Torcida, virou futebol. Eu não vou ficar espantado se as bets começarem a apostar quantos mísseis vão chegar em tal território, vai virar aposta. Você vai nas redes sociais, virou torcida. Um ponto muito engraçado, né? Sobre os evangélicos. Primeiro que o judaísmo não reconhece Jesus, tá? Olha que coisa engraçada. E olha que ironia.
Dentro dos padrões evangélicos, isso é real. Não pode ter o homossexualismo. Não pode ter. Tá? No padrão evangélico, você não pode abortar. E dentro das regras evangélicas, não se consome bebida alcoólica, a não ser o vinho em celebração. Ok? A mesma coisa para os árabes. No Irã, você não pode bebida alcoólica, você não pode abortar e é proibido o homossexualismo. Aí vem os evangélicos que defendem Israel. Israel pode abortar, pode beber à vontade e é liberado do homossexualismo. Aí vai naquilo que o Silvio sempre fala, da incapacidade, da ignorância das pessoas que se deixam levar sem dar o trabalho de pensar e pesquisar. Silvio, manda ver, Silvão. Bom, pessoal, vamos passar aqui o finalzinho do vídeo do nosso amigo Benjamin. E aí nós continuamos aí. O bate-papo tá ótimo. Bibi. Cargo de primeiro-ministro. Ele permaneceu no cargo até julho de 1999, quando Ehud Barak, do Partido Trabalhista, assumiu o cargo. Em 21 de março de 2000, o Papa João Paulo II chegou a Israel para uma visita histórica. Com o processo de paz entre israelenses e palestinos cada vez mais desordenado, Ehud Barak convocou uma eleição especial para primeiro-ministro, esperando que uma vitória lhe desse autoridade renovada para a negociação com os palestinos. Mas o líder da oposição, Ariel Sharon, venceu as eleições e assumiu o cargo. O fracasso do processo de paz levou grande parte do público e da liderança política israelita a perder a confiança na autoridade palestina como um parceiro de paz. Em 2005, Sharon deixou o partido Likud e formou um novo partido chamado Kadima, que aceitou que um processo de paz levasse à criação de um Estado palestino. Em 2006, o Hamas venceu as eleições legislativas palestinas, as primeiras e únicas eleições palestinas genuinamente livres. Os líderes do Hamas rejeitaram todos os acordos assinados com Israel e se recusaram a reconhecer o direito de existência do país. Nesse ano, Ariel Sharon ficou incapacitado após um AVC e Ehud Olmert assumiu o cargo de primeiro-ministro. Em 2009, o bilionário israelense Isaac Tshuvah anunciou a descoberta de enormes reservas de gás natural na costa de Israel. Em 14 de julho de 2011, aconteceu o que ficou conhecido como os protestos israelenses por justiça social de 2011. Centenas de milhares de manifestantes de diversas origens socioeconômicas e religiosas protestaram contra o aumento contínuo do custo de vida e a deterioração dos serviços públicos no país. Esse foi o maior protesto social da história de Israel e atingiu o pico em 3 de setembro de 2011, quando cerca de 400 mil pessoas se manifestaram em todo o país. Em 6 de dezembro de 2017, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou formalmente o reconhecimento de Jerusalém pelos Estados Unidos como a capital de Israel, e ainda nesse mesmo ano foi inaugurada a Embaixada dos Estados Unidos na cidade. Em março de 2018, os palestinos da faixa de Gaza iniciaram a Grande Marcha do Retorno, uma série de protestos semanais ao longo da fronteira Gaza-Israel. Durante a crise política de 2019 a 2022, ficou caracterizada uma grande instabilidade política no país, levando a 5 eleições para o parlamento durante um período de 4 anos. Em 29 de dezembro de 2022, Benjamin Netanyahu foi eleito novamente, se tornando o atual primeiro-ministro de Israel e o primeiro-ministro com mais tempo no cargo. Pois é, pessoal, né? Bem interessante aí esse resumão da história, a gente fez as intervenções. Esse assunto é tão interessante que mexe com o nosso possível futuro. Muito louco isso, né? As pessoas estão achando que é só uma coisinha banal. Mas eu vou dar minha opinião daqui a pouco, mas antes eu queria pedir que mexe tanto que eu não falei uma coisa importante lá no começo do vídeo. Não deixe de seguir a gente aqui nas redes sociais, tá? E compartilhe para que mais pessoas possam realmente começar a pensar, como diz o Marcelo, né? Porque as pessoas estão muito atônitas, sabe? Estão fora da casinha, não tá mais nem aí para nada, sabe? Eu acho que é importante. Então compartilhe, por favor, aí. A gente não tem objetivos de ganhar dinheiro com essa mídia aqui.
A gente só quer compartilhar conhecimento, compartilhar opiniões, compartilhar formas de visões diferentes para você despertar aí do outro lado, tá bom? Então compartilha com seus amigos e colegas, faça a sua inscrição aqui no nosso canal para que esse conteúdo possa ir para mais pessoas, tá? Falando nisso, eu acho importante mencionar uma coisa. Nós estamos aí nesse momento tenso. Como eu falei lá atrás, esse conflito me chama muito mais atenção do que o conflito Ucrânia-Rússia. E aí, vamos lá. Eu vou fazer uma provocação para os dois aí, depois eu quero ver a opinião de cada um. Vamos dizer que alguém apertasse o botão de uma bomba nuclear, de um lado ou do outro. Então, como que a gente vive depois disso? Porque nós estamos aqui do outro lado, na América do Sul, nós não vamos cair uma bomba na nossa cabeça, na teoria, não vamos morrer queimados em segundos, mas nós vamos sofrer os efeitos da radiação ao longo do tempo, né? Isso é horrível. O Marcelo e o Rogério já sabem a minha opinião. Eu acho que isso não acontece. E eu torço como cidadão, como pessoa, como ser humano, que isso não aconteça. Então, assim, até algumas pessoas estão dizendo que é o fim do mundo. Eu não acho, o João Batista escreveu aqui nos comentários, eu não acho que seja. O que eu acho que vai acontecer é que vai acontecer uma guerra onde o tio Sam vai se envolver, porque para ele lá, o topetudo do momento, é importante também ter conflitos que o mantenha o poder dele. Então, acho que ele vai entrar em alguma hora no conflito. Vai acontecer uma situação, assim como 11 de setembro, 8 de janeiro, ou outras datas aí que a gente sabe, Pearl Harbor, que façam, olha, estão nos atacando, estão querendo acabar com a nossa soberania e por isso vamos revidar, né? Porque até onde eu sei, depois o Marcelo pode confirmar isso, o povo americano não quer ir para a guerra. Não, o povo não quer. Que opinião pública não quer. Outra investida militar em outro local do planeta, certo? Então, assim, eu acho que o que vai acontecer vai ser um conflito armado de guerra aérea, né? Onde alguns mísseis vão passar pelo Domo de Ferro, mais poucos, mas vão passar, e a maioria vai cair do outro lado lá, porque a força aérea militar de Israel é muito maior do que a do Irã. E o que vai acontecer é que mexe com a economia mundial, porque se desestabiliza ou não, que é um conflito importante. É isso que eu acho que vai acontecer. Eu não acredito em guerra nuclear. Por que o Silvio não acredita em guerra nuclear? Oh, meu Deus, pode acontecer a qualquer momento. Pode, mas eu acho que não. Porque quem manda nesse troço todo, seja ele iraniano, israelense, americano, russo, chinês ou qualquer um, não faz sentido ter uma guerra nuclear, porque você acaba com tudo que eles querem. Ah, Silvio, mas eles vão viver em bunkers. Tá, que ele viva 30 anos num bunker, 50 anos num bunker. Quando ele sair, quem é que vai ser o vassalo? Quem é que vai ser o escravo? Não vai ter. Você dizimou a população mundial, porque a maioria vai morrer. Ou vai morrer do efeito da bomba em si, se houver uma guerra mundial nuclear, ou vai morrer do efeito da radiação. Então o cara tá no bunker com comidinha, com remedinho, com tudo, como naquele jogo chamado Fallout, ou agora tem até uma série sobre ele, e depois o cara sai, vai encontrar tudo destruído. A Dubai que eles construíram com o dinheiro do Ocidente mais os petrodólares não vai estar lá. Veneza não vai estar lá. Paris não vai estar lá. Maldivas não vai estar lá. O que o cara vai fazer? Ele não vai poder, não vai ter ninguém para o dinheiro dele. Então não faz uma guerra. Valor. E só para terminar, Rogério, para passar a palavra para vocês. Sim. Bunker que existe aí, olha só, a gente até comentou isso, acho que numa live, olha, os maiores milionários do mundo estão construindo bunkers. O cara bunker é uma prova os reality shows são provas que bunker não serve. Se o cara faz um reality show com céu aberto, só está isolado num quadrado, num quarteirão, não sei o que lá, o cara já se mata em 3 meses, imagina o cara ver 30 anos dentro de um bunker. Então, assim, para mim não faz sentido isso. Então, por isso que eu acho que os caras vão levar ao extremo da corda e vão fazer isso. E nós, que fazemos parte do geral, vamos continuar ouvindo os nossos midiáticos da imprensa, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, falar que a qualquer momento, olha, não sei o quê, depois vão aparecer os heróis, olha a história, igual sempre foi, vão aparecer os heróis que salvaram todo mundo e conseguiram fazer um tratado ou eliminar os seres do mal da face da Terra. Então, essa é a minha visão, e eu queria ouvir o Rogério e o Marcelo falar o que eles acham de tudo isso. Legal. Só um assunto, depois você pode pesquisar, Marcelo. O Paquistão foi muito claro em dizer o seguinte, que se Israel usar bomba nuclear contra o Irã, ele soltará uma bomba nuclear no Estado de Israel. A diferença que se soltar uma bomba no Irã... Foi
Pode pesquisar, se tá pro seu. Até melhor, você pega até mais informações. Eu quero só adicionar o seguinte: uma coisa que eu vi vocês estavam conversando antes, eu queria adicionar. Primeiro, é muita inocência da nossa parte em achar que, eu vou retomar esse assunto, que o Irã não estava preparado para esse conflito. Esses países estão sempre preparados. Nas redes sociais, gente, tá uma coisa assim cômica que agora, porque nós somos assim, nós somos especialistas na área da saúde, na parte de tecnologia, e agora nós estamos especialistas na parte de conflitos. Todo mundo está opinando. E é de uma sabedoria que dá gosto. Teve um que eu li assim hoje. Juro, dá vontade de rir. O cara escreve assim: pelas minhas contas, a capacidade do Irã deve durar mais uma semana. Aí eu penso, o que é que o Severino tem de informação para falar que a capacidade do Irã de mísseis acabou? O que é? Da onde que essas pessoas redes sociais têm essa informação? Então tem um ponto que eu quero só discordar um pouco de vocês. Israel tem hoje uma vantagem que é o espaço aéreo, ok? Só que nós temos uma mídia ocidental que está simplesmente colocando que o Irã está tomando uma surra. Anotem o que eu vou falar, anotem. Tel Aviv não aguenta mais 3 dias de bombardeio. Aquela cidade que era maravilhosa, ela já está parcialmente destruída. Na guerra, a primeira coisa que vai embora numa guerra é a verdade. E o que aparece são as narrativas. Narrativas faz parte de uma estratégia de guerra. Disse isso há pouco, estou repetindo. A Tel Aviv não aguenta mais 3 dias dessa chuva de mísseis iranianos. Não aguenta mais, não aguenta. Tá? Acho que é Haifa, que nem chamam de fica ali a indústria petroquímica de Israel, não aguenta mais também bombardeio. Tá? Só que na narrativa você jamais pode expor as suas fraquezas. O Estado de Israel não suporta mais uma semana. A imprensa teve a cara de pau. Isso eu vendo um vídeo, eu fui lá saber se é IA, não era IA, filmado por pessoas ali, mostrando uma chuva de mísseis entrando no território de Israel, 14, 15, uma vez só, mas arrebentando. E nesse mesmo dia, Silvio Marcelo, vem a imprensa, a Globo, e fala o seguinte: tivemos hoje a entrada de apenas 9 mísseis no estado de Israel. Gente, por favor, estava lá. Então, há um esforço dessa nossa mídia ocidental tão grande em colocar Israel como se tivesse forte perante. Não estou dizendo que ele é fraco. Não estou dizendo que o Irã não esteja sofrendo. Está sofrendo com ataque aéreo, com armamentos de última geração. Ataque aéreo financiado por quem? Pelos Estados Unidos. Porque o Irã não produz um caça. Não produz um tucano que é feito no Brasil e não de produzir. Então, a verdade é, o Irã estava preparado para isso. O Irã se mostra com uma capacidade muito grande de contra-atacar. Ele tem como retaliar. Várias bases dele de lançamento foram destruídas, não longe da sua totalidade. Não param de vir as chuvas de mísseis para cima de Israel. E o único país que até agora pediu ajuda para a Alemanha, que é com uma tecnologia para apagar incêndios, e está pedindo ajuda para os Estados Unidos hoje, chama-se Israel. O Irã não pediu ajuda para ninguém. Então, notem, o Israel não aguenta mais uma semana de bombardeio intenso por parte do Irã. E é por isso que vai entrar os Estados Unidos, que já entrou, já toda hora está interceptando os mísseis iranianos dentro dos seus porta-aviões, mas a real é essa, gente. Não pense que a força iraniana tem capacidade hoje para aniquilar o Estado de Israel. Outra coisa, antes de passar para o Marcelo, só para complementar, o nosso amigo Benji, né, como você diz aí, ele está numa sinuca de bico. Ele precisa alimentar a máquina de guerra, porque assim que acabar, esse cara vai sofrer um processo de investigação. Não só que ele já era investigado por desvios, né? Mas por muita coisa que por exemplo, como ele não viu a entrada da galera lá com trator e motinho CG 125.
certo? Como que ele não E viu? o, Ele vai... e o TPI, mas o Tribunal Outra coisa Internacional. que é importante, o povo de Israel mesmo já está cansado disso. Imagina só o cara que vivia no comércio de Jerusalém, uma das cidades mais visitadas do mundo por causa das 3 religiões que foi mencionada aqui. O cara está com faturamento menos 250, zero, certo? Não tá vendendo nada. Zero. Quem quer? Vocês querem ir lá em Israel agora passear? Eu não quero. Ninguém quer. Ninguém vai, ninguém pode. É um país É que bom lembrar. vivia muito do turismo e foi a zero. Então, o empresário, as pessoas... Você acha que a pessoa está feliz de estar lá em Tel Aviv e ficar ouvindo sirene? Ele sabe que tem domo de ferro, mas um ou outro escapa. Então, assim, o cara tá lá, igual eu tava conversando com a minha esposa ontem à noite, ela falou assim, meu, não dá para dormir. Como é que você dorme num lugar desse? Você não dorme, porque toda hora... barulho de sirene. E só explosão no céu. Você não sabe se vai chegar em você ou não. Então, assim... A situação, eu não sou talvez da mesma, eu não compartilho da mesma opinião do Rogério, que são 3 dias ou 5 dias, que não aguenta, mas assim, eu acho que até aguenta mais. Tel Aviv. Eu sei, Tel Aviv. Eu acho até que aguenta mais, mas assim, a pressão psicológica, sim. Eu acho que, não sei nem se 3 dias, um dia só, o cara tá de saco cheio de ouvir barulhinho de sirene e bomba caindo, né? Então, assim, é uma situação muito, muito difícil. Então, assim, eu acho que realmente o tio Sam entra. O nosso amigo Marcelo vai falar agora dos porta-aviões que estão em deslocamento para a região e vai complementar o que o Rogério falou aí. Manda ver, Marcelo. Falando sobre os porta-aviões, os Estados Unidos mandou 2 porta-aviões para a região, só que a China já mandou um porta-aviãozinho dela também, o Shandong, que está a caminho da região, tá? Então você vê que é uma escala de conflito. A questão aí de capacidade de ataque, né, Rogério, como você estava falando, o Irã, é lógico, ele se preparou para a guerra, um país que é acostumado com conflitos, mas eu acredito que, lógico, isso tende a acabar. Uma coisa interessante nesse ponto aí, Rogério, isso é uma coisa também para você pensar, ao longo aí dos anos 2000, a gente teve uma sucessão de guerras aí pelo mundo, né? Você teve aí a guerra, é lógico que isso é um pouco mais recente, mas a guerra civil libanesa, ela destruiu com o Líbano, ok? Menos um inimigo ali. A gente já sabe, né? Estados Unidos, né? A guerra na Síria, aí, a Síria também está prática. Estados Unidos. Né? A Rússia entrou, né? A Rússia entrou para dar ajuda. Então vamos lá. Então a gente tem os inimigos aí: Líbano destruído, Síria destruída, a Jordânia passou para o lado, né, americano, né? Hoje ali a Jordânia vive relativamente em paz, que resolveu suas questões territoriais com Israel. Você tem o Iraque. Fraco. Iraque enfraquecido. Está sob mas enfraqueceu, porque caiu Saddam Hussein. Quem que está lá? Qual bandeira que está lá tremulando nos campos de petróleo? Americana. O regime saudita é aliado de quem hoje em dia? Dos Estados Unidos. Aí você pega Emirados Árabes, ali é a Mônaco da... Né? É o Principado de Mônaco da Europa, é o Emirados Árabes. Aí você tem mais ao sul aí o Iêmen, que os Houthis foram porrados pelos Estados Unidos e pelo Israel, né? Ou seja, é um inimigo a menos. Oman é aquela coisa ali, não tem muito problema. O problema maior talvez seja o Egito, que foi, né, totalmente desestabilizado politicamente, então está vivendo em paz. Então o inimigo aqui da vez é o Irã. Concorda? Sim. O Irã está sendo bombardeado. O Irã está sendo bombardeado e com muita informação nas redes sociais do Irã para desestabilizar o regime teocrático. Os jovens iranianos estão recebendo nos seus feeds de rede social o que foi recebido do Brasil aí de 2012 até 2015. Ok? Nós temos aí um outro inimigo que está combalido. A Rússia, que poderia ajudar o Irã, está combalida, porque está numa guerra contra a OTAN, que na verdade ela está em guerra contra a OTAN, ali na Ucrânia, e está, né, sofrendo as consequências. Né? Já perdeu aí uma grande quantidade de blindados, uma grande quantidade de aviões. Esse ataque agora
aqui para nós é um ataque normal, para os russos é um ataque terrorista. Esse ataque dos drones foi algo assim sensacional e acabou com uma série de aviões da Força Aérea Russa. Então, assim, é interessante, Rogério, que nesse movimento de xadrez, essas partes estão sendo combalidas. Você está gastando. A guerra é um negócio caríssimo. Caríssimo. Cada míssil desse custa uma fortuna. Concorda? E a Ucrânia arrumou um jeito ali de arrumar, né, $3 mil, você consegue destruir um avião de 1 bilhão, como eles fizeram, com um drone de $3 mil. Então, assim, tudo isso no mundo está sendo arquitetado, na minha opinião, meticulosamente contra os inimigos virtuais, Rogério. Contra todos os inimigos. Então, de novo, você desestabilizar todo o Oriente Médio de novo, como está sendo feito, você praticamente aniquilou agora a faixa de Gaza. A faixa de Gaza vai pertencer a Israel no futuro próximo. Ela já pertence, obviamente. Mas ela vai ter ali. Israel vai chegar ali. Quanto não vai se custar para poder refazer ali a faixa de Gaza? Já tomou. Se fosse seguir as regras, teria ela que reconstruir. Os participantes ali na construção de Gaza. Quem vai estar ali presente? Quem vai estar presente na construção dos campos para extrair o gás da faixa de Gaza? Olha, esses dias eu estava vendo, agora partindo para a política, né? Eu, como Silvio, deixa eu mandar minha opinião que o Silvio deu. Eu não acho que vai acontecer um conflito nuclear, mas eu não acho uma coisa impossível, ok? Bombas ali nucleares estratégicas, né? Em certos lugares eu não acho impossível. E vamos lembrar que só um país no mundo atacou o outro com bombas nucleares, né? Somente um, ok? Que foi pedir desculpa 50 anos depois. Então, assim, Lembrando que a bomba daquela época era muito menor, muito menos potente do que essa. Essa é uma muito menor que as de agora. Hiroshima, né? Agora você tem vários outros tipos de bomba, desde aquele de menor tamanho do que aconteceu de Hiroshima até bombas que têm capacidade de destruir a cidade inteira, uma única bomba. Só não esquece, Marcelo, de nessa sua fala você falar dos porta-aviões. Sim, não, mas eu já falei, né? Que os Estados Unidos mandou 2 porta-aviões aqui para a região. E eu falei para você também que a China também mandou um. A China mandou o Guangdong, que é um porta-aviões imenso chinês, está indo para a região também para monitorar ali, principalmente, eu acredito, com a desculpa de monitorar o sistema marítimo dali, né? A China acabou de investir não sei quantos bilhões de dólares no Irã com construir uma ferrovia, que é a nova Rota da Seda. E ela tem todo interesse naqueles três do mar também. Rogério, é exatamente isso que eu ia falar agora. Essa ferrovia, ela vai ser inaugurada agora, no próximo dia 6. Então, isso, com certeza, Rogério, tem a ver sobre essa situação. Porque ali você vai. Ali são bilhões de dólares que vão se escoar comercialmente ali pela sua ferrovia até o Irã. E é engraçado que vai cair um míssil bem na estrada de ferro e foi sem querer, porque foi um erro. Foi sem querer essa merda, lá no final do terminal. Não seria bom soltar esse míssil, porque a China está sabendo de tudo já. Não seria bom. Mas e o motivo da China é mandar um porta-aviões ali com 4.500 marinheiros e 90 aviões para essa merda de lugar. Exatamente. Eu acho que a China sabe, e a China sabe que vai cair um míssil lá. Então, assim, todo mundo já está sabendo disso. Então, assim, qual que vai ser a moeda de troca, entendeu? Essa é a grande questão. Não vai. Vocês acham que um porta-aviões anda sozinho? Quando um porta-aviões se desloca, tem 3 destroyer, um submarino, 3 contra-torpedeiro. É toda uma frota que vai passar merda nesse lugar. Bom, eu vou dizer não vai cair uma bomba nessa ferrovia feita pela China. Não vai.
Olha, mudar totalmente o jogo, o tabuleiro. Não vai. pode ser que sim, pode ser que você está Sem dúvida. pode ser que você tá abrindo um pressuposto aí também para a China fornecer arma para o Irã. E eu Concorda? digo mais uma E outra coisa, coisa, Marcelo. se a Rússia pode fornecer arma aí para o Irã, esses mísseis, novos mísseis super hipersônicos da Rússia, Supersônico. será que o Domo de Ferro aguenta isso? Claro que Será que não, o Domo de Ferro, vazando. será que o Domo de Ferro está adaptado para isso? Eu vou falar uma coisa para vocês e espero que essa informação assim entre na cabeça de uma pessoa e sim, pelo menos essa pessoa faça essa pessoa refletir. Esses dias eu li um livro e assim sobre o pensamento da extrema direita no mundo. Quem está ligado a isso também, gente? Esses Sim. conflitos estão ligados a essas coisas políticas. Bibi é da extrema direita. Bibi é Total. extrema direita. Likud, né? Vamos lá. Esses caras da extrema direita, a extrema direita no mundo, ela entende que a era de ouro já passou, tá? A era de ouro, ela passou. E como é que você faz para poder chegar na era de ouro de novo? Você precisa acelerar um relógio. E para você acelerar esse relógio, você precisa destruir as instituições. Você precisa destruir as instituições. É por isso que a gente pega personagens aí da política brasileira. E assim, gente, pelo amor de Deus, não é questão de ser de direita ou de esquerda. É o que eu pedi no começo da minha fala aqui. Cara, só abra uma possibilidade na sua cabeça de discutir o porquê. Por que faz isso? Por que está fazendo isso? O Brasil mesmo sofre do mesmo mal que surgiu no mundo inteiro. E eu tenho muito medo do Brasil, na próxima eleição, ser um laboratório para uma nova investida da extrema-direita. Porque se nós tivermos aqui um pensamento de questionar, você vai matar a extrema-direita. Vamos lá. Então, o que eles querem? Eles querem acelerar esse processo da era de ouro, gente. E para fazer isso mais rápido, eles precisam destruir as instituições. Você destruindo o ensino de questionar o porquê. Você combater as universidades, combater o conhecimento, combater as artes. Pô, você pega hoje aí o governador de São Paulo tirando arte, história, tirando matérias, filosofia, matérias importantíssimas do ensino. Mas por que você faz isso? Por porra do pensamento, do questionamento, questionar. Eu não quero que você pense, eu quero que você obedeça. O Trump o que faz aqui no mundo. Então, assim, isso não é algo que está acontecendo ao acaso no mundo. Isso é algo pensado e assim, são movimentos de xadrez. Porque nós temos essa porra desse império que eu vivo em decadência e ele quer cair atirando e ele quer rodar essa roda o mais rápido possível para ver se ele se mantém contra tudo que vem do Oriente. Se você pega a China, é desprovida de religião, a China totalmente de esquerda, mas ela tem como base o capitalismo, capitalismo ao mesmo tempo. Então, assim, eles querem, de uma certa maneira, fazer um antagonismo, eles querem, de uma certa maneira, tomar todo o Ocidente próprio para fazer um antagonismo a isso. E aí cria todo um problema que a gente pode viver um 1984, né? Assim, nós podemos simplesmente viver uma era robotizada, onde você não pensa, onde você é um idiota completo, porque você tem político de estimação, não acredita em coisas que tá na sua frente, cara. Tá na sua frente, são coisas que estão na sua frente. Então, eu espero que essa informação chegue na cabeça de alguém e faça alguém, no mínimo, refletir e questionar.
Marcelo e Rogério, eu acho que o objetivo de a gente ter criado esse espaço aqui que a gente conversou meses atrás é justamente para isso, para as pessoas pensarem. Não estamos dizendo, mais uma vez, você que está assistindo, que é de esquerda, ou de direita, ou de cima, ou de baixo. Nós só estamos querendo mostrar pontos de vista diferentes. Então, se você não aceita, ok, não tem problema nenhum. Mas a gente só quer que você reflita e pense. Então, dentro desse refletir e pensar, nós criamos esse canal com o objetivo inicial de quê, seu Rogério? De falar de vida extraterrena, de avistamento, de OVNIs. E falamos que em momentos iríamos falar de política e de conflitos e de tudo também, como estamos falando hoje, né? Porque isso é um momento importante da história da humanidade. E dentro de falar de avistamentos e seres mais inteligentes que a raça humana, é mais um motivo que eu não acredito numa guerra nuclear. Eu acho que os seres mais evoluídos não deixam o botãozinho ser apertado. Entendeu? Eu até posso, em 2, 3%, 5% acreditar no que o Marcelo falou, que possam ter conflitos com energia nuclear localizados e em pequena proporção. Mas eu não acredito em escala global. Eu acho que seria, além de ser uma imbecilidade com bunker ou sem bunker, eu não acho que esses seres mais evoluídos deixem o botão ser acionado e sair, abrir o silo e sair para ficar cruzando o céu, com foguete no céu. Então, eu não acredito, isso é uma crença do Silvio. E eu espero estar totalmente certo, porque se eu estiver errado, significa que o que nós estamos fazendo aqui não serve para nada. Certo? Então, Beleza, apenas concordo. isso, entendeu? Eu fico pensando, daqui a pouco a gente vai para casa, a live está quase no final aqui, e aí a gente descobre 11 da noite é o horário de Brasília, aí o começo da noite aí nos Estados Unidos, que soltaram uma bombinha nuclear. Amanhã ninguém trabalha, amanhã ninguém sai de casa, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E a gente vai ser bombardeado por um monte de informações que a gente vai ficar louco, um monte de informações, de contra-informações. Então assim, eu acho que ninguém, nem quem tem dinheiro, nem quem manda no planetinha azul, que é isso, entendeu? Então, essa é a minha convicção. E eu queria ouvir vocês nesses momentos finais sobre isso daí. Manda, Rogério. Eu concordo com você, senhor. Concordo, também acho que. Eu espero que não, mas assim, eu vou só seguir um pouco, Marcelo, no sentido de que o mundo sempre foi muito louco, mas ao mesmo tempo muito coerente. Mas eu não estou vendo essa coerência nos últimos tempos, sabe? Eu nunca imaginava que eu ia ver um cara como um Trump, que simplesmente está atacando as universidades, está fazendo de uma que era considerada a democracia mais forte do mundo, hoje ser questionada. Não sei nem se um americano hoje pode falar, pode alegar que vive em um país hoje democrático, onde ele está retaliando os juízes, pessoal da Suprema Corte, ele persegue manifestantes, claro, tem uns que exageram, que vão partir para agressão, mas ele está perseguindo os manifestantes, você não pode mais falar, o que era uma coisa totalmente assim, era muito protegido isso dentro dos Estados Unidos. Não é? A quinta emenda de você falar, não pode. Nós tivemos uma coisa, gente, que não nos falamos agora, essa semana, um louco matou uma deputada e o esposo também era deputado e atirou em um senador. Esse cara é pastor, tá? Né, Marcelo? Até pode dar mais informação. Então, tivemos acontecendo isso. Então, tá acontecendo algumas coisas que me preocupa, que, não sei, mas eu ainda pego um pouco da linha do Silvio. A bomba atômica seria ruim para todos. Então, assim, como é um negócio que eu jogo no meu inimigo, mas que pode vir para mim, então eu tenho que pensar. E vou finalizar aqui, que está chegando ao final, com mais uma informação dessa estrada, dessa ferrovia que a China construiu no Irã. Essa ferrovia, Marcelo, ela faz parte de um plano para escoar a nova rota da seda, e isso já está dentro de um plano de desdolarização do comércio internacional. Só para dar um pouco mais de incremento, o porquê do desespero dos Estados Unidos em talvez interferir no Irã, e o Trump sabe que um país que faz frente com ele, belicamente, chama-se Rússia, tá? E o Trump hoje, muito inteligente, ele lambe ali o Trump, quer trazer novamente para o G7 e voltar a ser G8, porque ele sabe que para os planos dele não pode ter nenhuma grande potência batendo de frente com ele,
mais uma, porque ele sabe que a China vai se contrapor em algum momento e ele não quer uma outra potência de tamanha força quanto uma China, porque aí já não haveria condição dos Estados Unidos talvez se sobrepor em casos de conflito. Olha, Dá-lhe Rogério, BRICS, dá-lhe BRICS. tem uma notícia que saiu agora aqui. O Trump acaba de dar uma declaração. Ele fala para todas as pessoas evacuarem a capital iraniana agora. O Irã deveria ter assinado o acordo. Mais uma falácia aí do Holland Falácia. Man. Mais uma Não, declaração. mas o ataque vai ser pesado Cara, agora. ontem mesmo ele falou que não devia ter nada, que tudo ia terminar bem. Esse cara é um... É um falastrão. Não consegue deixar esse cara no poder. Não, gente, eu não sei quem votou esse imbecil, né, cara? Não, aqui eu tenho né, muitos amigos aqui nos Estados Unidos, tem muitos americanos, muitos. É interessante que o americano é muito alienado, sendo bem sincero, assim, é muito alienado só aos problemas americanos. O mundo pouco importa para os americanos, tá? Você vai conversar aqui com os americanos, cara, assim, as informações que eles te dão parece que tá vivendo assim dentro da Fox News. Eles vivem numa bolha. Não, inacreditável como é que eles desconhecem o mundo, tá? Mundo, política mundial, é incrível. Só que, assim, as pessoas com um pouco mais de esclarecimento, ou pessoas que buscam um pouco mais de informação, quando você conversa com elas que votaram no Trump, elas já estão descontentes. Aqui eu tenho um vizinho aqui militar aqui, o Jay, inclusive é um militar assim graduadíssimo. Ele é uma pessoa que desenvolveu o B-52, o bombardeiro B-52 Stratosforter. Ele tem 73 anos e ele foi um dos pilotos que desenvolveu esse bombardeiro. Ele é militar veterano da Guerra do Vietnã, para vocês terem ideia. E o Jay está descontente com o governo Trump. Né? Aí você pega um dono de um restaurante que tem aqui, que ele tem vinícolas, e o maior negócio dele era exportar vinhos americanos para a China. Tá puto. Tá puto. Então, mas ao mesmo tempo, um outro dono de restaurante que está tranquilo, está achando normal o que está acontecendo e está, não, pode ficar tranquilo, que o Trump não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Então, assim, cara, essa questão política aqui americana, ela é muito restrita realmente assim, aos interesses realmente de uma certa minoria que controla o país, porque o americano mesmo está pouco se ferrando para o mundo, entendeu? Tem uma outra declaração do Netanyahu agora dizendo que os ataques que foram feitos vão atrasar o programa nuclear iraniano por muito tempo. Aí cabe aquilo que o Rogério falou lá, que é uma desculpa para ter atacado o Irã, né, Rogério? Então, temos duas declarações aí fresquinhas aí do Netanyahu e do garoto laranja, o senhor laranja aí, The Orange Man, falando merda para variar, né? E a verdade, gente, infelizmente, é que o Irã não vai suportar porque os Estados Unidos vai entrar. Mas se deixasse só Israel e Irã, eu reforço aquilo que eu disse. O Irã não aguentaria mais uma semana. É país muito pequeno. Israel. E é um país pequeno e concentrado. O Irã é gigante, cheio de montanha, uma geologia muito complicada. Israel é um amontoado, é um agrupado, gente. É como se Israel todo fosse a cidade de São Paulo. É tudo apertadinho. Então você joga ali, o estrago é grande. O cara acerta um prédio, o prédio do lado vai junto. Ele vai no chão. Cara, ontem, por sorte, caiu um drone a 10 metros da embaixada americana. Quebrou só o vidro da porta. Era tudo que os caras queriam, mas assim, os caras falaram, não, os caras não entendemos que foi um acidente. Foi um pedaço lá de um drone. Chega, respirei, falei, pronto. O que os caras querem é só isso. Ataque uma base minha, acerta minha embaixada aí, que ela já era. Ou ela será acertada e vai dizer que são os outros que acertaram, né? Vocês sabem como é que funciona, né? Sabemos.
Oh, Bom, pessoal, assim, essa live foi uma das melhores lives que a gente fez por causa desse assunto que é pujante, forte, mexe com todas as atual? nossas vidas. Infelizmente, tem gente que não tá nem aí. Eu estava até falando para esse meu amigo que mora nos Estados Unidos, mora entre Estados Unidos e Brasil, que assim, às vezes eu preferia ser um alienado, sabe? Um Também. inocente. Porque assim, pensar é bom, mas pensar traz responsabilidade. Dá um Pensar trabalho? faz você falar, puxa vida, que coisa, né, cara? Então eu fico pensando um cara que, com todo o perdão da palavra, eu vou falar aqui de questões brasileiras, mora no interior do Acre, ou lá nos Estados Unidos, mora no interior do Wyoming. O cara não tá nem aí, não tá nem sabendo o que tá acontecendo, entendeu? O cara que mora lá no interior da Somália, entendeu? Você acha que o cara tá sabendo o que tá acontecendo ali no Oriente Médio, que pode mudar todo Não, o mundo Não. como conhecemos, entendeu? Então não tá sabendo. Então, assim, e aí a gente vê um monte de pataquada desses influencers falando groselha, aí os apresentadores que alguns até sabem, outros são direcionados pelo editorial da sua TV, do seu rádio, né, da sua mídia. É difícil, gente, é difícil. Então, assim, eu espero que daqui a alguns meses a gente volte aqui e fale nessa live. Vamos fazer um review. A gente vai pegar partes dessa live aqui e vamos colocar como se fosse um túnel do tempo. Lembra lá que a gente falou lá? Olha só, não Isso. aconteceu. Olha lá, aconteceu, né? Aconteceu. Então é isso. Eu queria agradecer vocês dois mais uma vez pela participação aí. Eu acho que foi muito enriquecedor. Foi massa, foi massa. Fala, E Marcelão. deixa eu. tem mais alguma coisa que saiu na mídia aí. Exatamente, você já me conhece, né? É exatamente isso, cara. Eu tô vendo aqui que é muito interessante. Aqui nos Estados Unidos, você tem a mídia, né? Vamos chamar assim, a mídia pró-Trump. Vamos falar que não existe, mas a mídia de esquerda e a mídia de direita. Na verdade, esse conceito algumas pessoas adotaram A aí, mas mídia para de mim isso não oposição e a existe. mídia de situação, acho que é o melhor, né? E é interessantíssimo para você ver. A Fox News é quase um delírio, mas eu leio a Fox News todo dia. Mas é quase um delírio, assim. As notícias da Fox News são justamente para girar aquela roda que eu estava falando para você aí que Uhum. Uhum. precisa pensar. É só medo, medo e terror as notícias da Fox News. E a Fox News foi a que fala que Trump pediu para todos os cidadãos iranianos evacuarem, né? Pode falar, Silvio. Só uma questão importante que, assim, isso, quem gosta de história, eu gosto de história, eu já li sobre o Império Otomano, sobre todos os Gengis Khan, sobre todos esses caras aí que tiveram domínio sobre certas partes da população do mundo. A maior ferramenta de controle é o medo e o terror. E é isso que está acontecendo de novo nesse planeta azul. O cara instaura o medo e o terror para que todos nós sigamos o que o cara quer, seja ele quem for da vez, entendeu? Então, assim, então Exatamente. as mídias em si, essa em específico que você falou, que está do lado de quem quer nesse momento, quer colocar o caos, quer que o cara fique com medo, o cara fique apreensivo. E isso a gente já viu alguns anos atrás no mundo, um negócio chamado pandemia, entendeu? Que a gente sabe que foi sério, muitos de vocês tiveram colegas, eu também, e amigos que faleceram, porque o vírus não se adaptou bem no organismo daquela pessoa e ela não aguentou, né? Mas assim, o caos que foi colocado no mundo era terrível. Tinha um aqui no Brasil, não sei se o Marcelo já estava nos Estados Unidos, acho que você estava no Brasil, é claro que você estava no Brasil, lembro disso. Tinha um talk show na hora do almoço aqui no estado de São Paulo, de um cara aqui que tinha as rédeas do governo, o cara fazia um talk show toda hora do almoço. Estou salvando as suas vidas. Eu estou fazendo isso porque eu luto pela vida. Tá papagaiada. E eu sei de coisas, de compras abusivas. Vocês sabem disso. Não vamos falar aqui, senão a live Sim, até cai. claro. Sim. Então, Não, vamos lá. claro. Querem implantar o terror e o medo, sim, Marcelo. Não, isso sem dúvida. Então, eu vou mostrar para vocês aí, vou dar a manchete dos 4 jornais que eu mais leio todos os dias, né? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês aí, a Fox, a manchete da Fox é Trump fala para todo mundo evacuar a capital iraniana. Eles deveriam ter assinado o tratado nuclear, né? Aí você vê que é totalmente uma manipulação, mas tudo bem. O New York Times aqui, a capa é a escolha, vou tentar traduzir, a escolha de Trump para o Irã. Diplomacia de última hora
ou uma bomba para destruir um bunker, que é o caso que o Rogério está falando, das instalações nucleares iranianas serem dentro de bunkers, né? Então vamos aqui agora para CNN, né? CNN, falando sobre o Netanyahu. O Netanyahu falando, explicando que os ataques atrasaram o programa nuclear iraniano por muito tempo. E aí vocês querem saber a verdade? Al Jazeera. Porque o Al Jazeera ele tem a capacidade de interpretar o Ocidente e o Oriente. E aí o Al Jazeera traz aqui simplesmente que os iranianos estão fugindo do ataque israelense em Teherã, que realmente pessoas estão saindo da capital iraniana, e está mostrando também que Haifa está com prédios destruídos, refinarias em Haifa foram atingidas, que são notícias que, como o Rogério falou, a gente não tem. E aqui, ó, Irã, breaking news. Irã diz que lançou ataque com drones e mísseis contra Tel Aviv e Haifa. Haifa teve seu abastecimento, seu armazenamento de petróleo comprometido. Então, justamente vai de encontro aí que a notícia do Al Jazeera vai de encontro que o Rogério fala, que muitas notícias nossas são suprimidas, que a gente só tem a notícia dos nossos amiguinhos israelenses, mas realmente Israel está sofrendo também com os ataques também. Bom, gente, eu falei para vocês, né? Eu vou acabar agora rapidamente, bem rapidinho, que o Guga Chakra, que é o jornalista da Globo News, sabe muito bem que ele é de origem árabe, tanto ele como a Sadi. Ele estava sendo o embaixador de Israel, foi chamado no programa, e ele faz um questionamento. Ele fala por que Israel não é signatário do acordo de proliferação de armas nucleares, e ele está questionando o Irã, que é signatário, e se ele tem bomba nuclear, por que ele não quer que o Irã tenha, e por que ele sabota o acordo? Ele fez isso. A Globo tirou esse trecho e não deixou ir para o ar. Só que aí, como tudo tem hoje, está tendo a filmagem aqui, e tem a filmagem de alguém no celular, já está nas redes sociais. Então, para o mundo, o Irã está tomando um pau. Está morrendo, está se acabando. Só que eu digo a vocês, Tel Aviv não suporta mais 4, nem talvez chegue no 5º dia, se essa chuva de míssil continuar. Brigadão mais aí, por mais essa live aí. Agradeço a todos que assistiram, aqueles que vão assistir. Eu peço mais uma vez que vocês sigam a gente nas redes sociais, nessa daqui, dê o like, compartilhe o vídeo. Realmente nós não temos tendência, nós só queremos colocar fatos e queremos que você pense. Eu sei que às vezes a gente fala de um ou de outro aqui, mas são visões pessoais. E nós não queremos que você adote isso, queremos que você reflita e veja o que é melhor para você. Então, pensa antes de qualquer coisa. Eu reflita sobre o assunto, né? Nós não estamos aqui. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu não tenho nenhum lado partidário, porque para mim é tudo muito parecido. É só uma questão de interesses naquele momento daquele grupo de um lado ou daquele grupo do outro. Né? Então é tudo muito parecido. É tudo pelo poder, tá? Então siga a gente, compartilhe para que a gente possa dar sequência de trabalho. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Rogério, mais uma vez. Boa noite, rapaziada. Esperamos que essa guerra termine, porque quem sofre, na verdade, são os civis, né? Sempre. São as pessoas. Valeu, gente. Um abraço a todos.